meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanheira e eu gostaria de fazer um desafio pra vocês. Vocês sabiam que dá pra resumir a história inteira do Brasil em apenas 4 coisinhas? Vai, tenta aí. FHC, Lula, Dilma, Temer? Não. Pelé, Romário, Ronaldinho, Neymar? Não. Se você não faz ideia de quais são essas 4 coisas, esse vídeo é feito especialmente pra você. O Nostalgia finalmente está de volta, depois de vocês tanto pedirem, e hoje eu irei contar 500 anos de história em apenas 1 hora. É claro que em apenas 1 hora não dá pra falar absolutamente tudo da história do Brasil, só que eu vou passar por todas as etapas dessa história, contando as coisas mais importantes e dizendo como elas se ligam, dando um sentido a esses 500 anos de história que temos. Então chega de rola, vamos começar agora o nosso vídeo 500 anos de história do Brasil em apenas 1 hora. Bem, quais são aquelas 4 coisas que contam a história do Brasil? Bem, antes de eu falar dessas 4 coisas, vocês precisam entender como a história do Brasil funciona. Vamos fazer de conta que toda essa história é uma pessoa, e essa pessoa, como eu e você, tá? Talvez nem todo mundo que esteja assistindo, mas na teoria tem 2 pernas. 2 pernas que sustentam o corpo inteiro. Uma dessas pernas é a economia, que é basicamente como as riquezas desse povo são produzidas. No caso do Brasil, são as matérias-primas que foram exportadas para o mundo inteiro. A outra perna é o poder político, que é quem governa o povo. E essas 2 pernas andam juntas porque aqui no nosso país, quem controla as matérias-primas também controla o país. É por isso que no Brasil foram 500 anos de conflitos. Todo mundo, em todas as épocas, queriam uma matéria-prima para chamar de sua. Depois dessa introdução, ficou muito mais fácil você descobrir quais são essas 4 coisas que resumem a história do Brasil. Bem, se não ficou, aí vai a resposta. Eu estou falando de pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Bem, esses produtos não contam todos os detalhes da história do Brasil, mas ajuda demais na hora de enxergar como essa história foi escrita. Ou pelo menos como ela foi escrita depois que os europeus chegaram aqui. Porque é óbvio, a história do Brasil não começou em 1500. Todo mundo sabe que já existia gente aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem. Existem sítios arqueológicos que mostram que os primeiros brasileiros são muito antigos. Tem alguns estudos que mostram que essa galera começou a aparecer por aqui mais ou menos 45 mil anos atrás. O Parque Nacional da Serra da Capivara está no sudeste do estado do Piauí. O local tem mais de 400 sítios arqueológicos e guarda a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. São vestígios de ocupação humana que datam de 50 mil anos. Gente, isso é a pré-história brasileira. E conforme os milênios foram passando, esse pessoal foi se desenvolvendo e também se organizando em várias sociedades. E é claro que agora eu estou falando dos nossos índios. E tinha muito índio por aqui, galera. Os historiadores apostam que por volta de 1500 deveriam ter mais ou menos cerca de 5 milhões de índios aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tem menos da metade disso. Ou seja, os índios. Esses povos formavam nações que se dividiam em vários grupos. E aquele papinho de que os índios viviam em paz antes dos europeus chegarem, isso aí é papinho, não condiz com a verdade. A treta entre as tribos rolava solta, rapaz. Porque os índios estavam sempre saindo na mão ou no arco e flecha na disputa de melhores territórios. Mas em um belo dia, em 1500, alguns índios estavam curtindo uma praia, peladões, tomando sol, e um deles começou a apontar para o mar e gritar. Aí eles viram umas caravelas no horizonte. Eles nem sabiam que eram caravelas, mas eu acredito que eles nem desconfiavam. No final do século XV, ou seja, por volta de 1500, os produtos mais valiosos da Europa eram especiarias das Índias, que era como os europeus chamavam a região do Oriente. Então todo mundo queria ter rota direta com as Índias para poder comercializar esse tipo de produto. Então os navios que saíam da Europa tinham a missão de abrir rotas comerciais e também de conquistar terras novas. Nessa época quem mandava ali pelos mares e oceanos era Portugal e Espanha. E eles brigavam tanto por causa do controle dos oceanos que até o Papa teve que entrar em campo e ajudar a fazer um acordo que dividia o mundo entre os dois. Esse é o famoso Tratado de Tordesilhas, que foi feito logo depois da descoberta da América. Os caras abriram um daqueles mapas cheios de desenho de monstros marinhos que usavam naquela época e traçaram uma linha que ficava entre o arquipélago de Cabo Verde e as ilhas que Cristóvão Colombo tinha descoberto no Caribe. Todas as terras para a direita dessa linha seriam portuguesas e as terras para a esquerda seriam da Espanha. E foi com esse tratado no bolso que uma enorme frota de caravelas portuguesas, liderada e comandada
liderada por Pedro Álvares Cabral, chegou aonde hoje fica o estado da Bahia, em 22 de abril de 1500. A gente chama essa data de descobrimento do Brasil, mas isso porque essa história é contada do ponto de vista dos europeus. Mas né, o Brasil e os índios já existiam ali há muitos anos. Só que esses navegantes eram, na verdade, conquistadores que tomavam posse de novas terras em nome do rei. Então o que a gente chama hoje de descobrimento do Brasil foi, na verdade, a conquista do Brasil. E aqui tem uma questão muito importante. Muita gente acredita que o Pedro Álvares Cabral teria se perdido e chegado aqui no Brasil por acidente. Que, na verdade, ele estava procurando as Índias e tudo mais. Isso até virou uma piada na nossa história. Só que várias teorias contradizem essa versão. Muitos historiadores acreditam que Portugal já sabia que existia terra aqui e que Cabral veio aqui justamente para tomar essas terras. Então esse primeiro rolezinho dos portugueses aqui no Brasil durou mais ou menos 10 dias. Eles deram uma explorada rápida, trocaram ideia com os nativos, rezaram 2 missas e antes de se mandar daqui, declararam que aquela terra agora se chamava Ilha de Vera Cruz. Só que isso não quer dizer que um monte de português começou a se mudar pra cá na mesma hora. Na verdade, o Brasil ficou praticamente abandonado durante mais ou menos 30 anos, porque a galera de Portugal ia pela nossa costa. Só que aí eles cresceram o olho de verdade quando eles perceberam que tinha uma árvore bem peculiar aqui. Essa árvore, chamada de pau-brasil, produzia uma tinta vermelha usada para tingir tecidos que valia muito dinheiro. E o litoral brasileiro era cheio dessas árvores. Então os portugueses fizeram a festa e começaram a vir pra cá só pra pegar o pau-brasil. Bem, na verdade, quem trabalhava pegando o pau-brasil eram os índios que trabalhavam em troca de bugigangas. Em troca das árvores que eles derrubavam, eles recebiam machados de ferro. Os índios daqui passaram da idade da pedra para a idade do metal instantaneamente. E assim, eles podiam derrubar mais árvores e ganhar mais machados para derrubar mais árvores. E isso, é claro, mudou o nome do nosso país. A Ilha de Vera Cruz já tinha virado Terra de Santa Cruz. Mas, por conta dessas árvores, o nome mudou para Terra do Brasil, até virar apenas Brasil em 1527. Só que aí o que aconteceu? Outros povos, como os franceses, começaram a vir para o Brasil para roubar o nosso pau-brasil. Só que aí Portugal se ligou que a única maneira de impedir isso seria mandando gente para cá. Na verdade, esse medo de perder a terra foi um dos motivos que fez Portugal colonizar o Brasil. Os caras não tinham mais tanto lucro no comércio com as Índias e perceberam que o pau-brasil do litoral estava acabando. Aí eles decidiram ocupar a terra de uma vez. Ou seja, Portugal começou a colonizar o Brasil porque eles não tiveram escolha. Em 1530, um cara chamado Martim Afonso de Souza desembarcou aqui no Brasil e fundou a primeira cidade brasileira, São Vicente, em 1532. Só que colonização de verdade mesmo só rolou 2 anos depois. Nessa época, o rei de Portugal estava quebrado e sem dinheiro nenhum. Só que ele tinha que dar um jeito para começar a colonizar o Brasil de uma vez. Isso sem colocar a mão no bolso. A solução foi dividir o Brasil em faixas de terra que ele chamou de capitanias hereditárias. E entregou essas capitanias hereditárias na mão de uns camaradas. E isso foi uma... Ele continuava sendo dono do Brasil, só que aquele povo queria cuidar da colonização do Brasil. Os donos das capitanias tinham a obrigação de povoar e proteger o local. Só que além disso, eles tinham outra obrigação, que era a obrigação de fazer aquela terra dar lucro pro rei. Só que lembra que eu falei no começo do vídeo sobre as duas pernas, econômica e política? Essa decisão do rei de dividir as colônias em capitanias rolou totalmente na perna da economia. Só que só as capitanias de São Vicente e Pernambuco é que deram lucro. Foi aí que ele precisou dar um passo com a perna política. Ele mandou então um governador geral para cuidar de toda a colônia e fazer o Brasil dar certo por bem ou por mal. E sempre que a gente vê na escola esse lance dos governadores gerais, a impressão é que o Brasil só teve 3 governadores: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses foram realmente os mais importantes, porque começaram a organizar um governo português aqui na colônia. Mas o Brasil teve governadores gerais até o século XIX. E como o primeiro deles, chamado Tomé de Souza, tinha que construir um centro administrativo aqui na colônia, ele fundou então a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. Nessa época chegaram também os primeiros padres jesuítas. E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre religião, que também é muito importante na história do Brasil, porque tudo isso rolou no século XVI. E nessa época a Igreja Católica ficava de mãos dadas o tempo inteiro com Portugal e Espanha. Aonde um ia, a igreja ia atrás. A igreja incentivava todas as grandes navegações dessa época, porque sabia que os nativos desses lugares poderiam se tornar católicos. Ou seja, os reis europeus queriam conquistar novas terras e a igreja queria conquistar novos fiéis. E é aí que entram os jesuítas, que vieram pra cá com o objetivo de catequizar os índios. Ou seja, o cara ia até a tribo e mostrava uma bíblia para o índio dizendo que, ó, agora é nisso aqui que você vai acreditar, querido. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Olhem essa espada aqui.
Tá olhando? Vocês repararam, se a gente virar essa espada de cabeça para baixo, ela vira uma cruz? E na história do Brasil, isso não é mera coincidência. A cruz e a espada foram as armas que os portugueses usaram para domar a nova terra. A espada era utilizada para eliminar os índios hostis e a cruz para converter os índios que já tinham sido pacificados. E esses dois objetos, a espada e a cruz, funcionavam de maneiras diferentes, mas tinham o mesmo objetivo: conquistar de vez o Brasil. Os portugueses não estavam nem um pouco preocupados em manter ou respeitar a cultura dos índios. E galera, isso é um fato, é história. Agora lembra que eu disse que o rei de Portugal precisava que as capitanias dessem dinheiro pra ele? Tem grana? E é aí que entra o segundo item da nossa lista de 4, a cana-de-açúcar. Os primeiros colonos portugueses que chegaram aqui se ligaram que o solo e o clima do nosso litoral eram ideais para plantar cana-de-açúcar. Como o açúcar valia muito na Europa, os portugueses começaram a plantar cana quase em todo o litoral brasileiro. E essa virou a principal atividade econômica da colônia, especialmente no Nordeste. Só que é impossível falar sobre cana-de-açúcar e açúcar sem falar também da escravidão. É impossível contar a história do Brasil sem falar de escravidão. E quando a gente pensa nisso, imagina logo os escravos africanos. Só que o problema é ainda mais antigo. A verdade é que a escravidão já rolava solta aqui. Desde o começo da colonização, os índios foram escravizados pelos portugueses. E muitas vezes a única salvação dos índios eram os jesuítas, que protegiam os nativos convertidos dentro das missões que eles montavam. Então aí você vê como a situação do índio estava bem ruim, porque ou ele se convertia ou ele era escravizado. Só que é lógico, os índios que eram escravizados não aceitavam isso de jeito nenhum. Então rolavam verdadeiras guerras. E como eles conheciam o território melhor que os colonos, eles escapavam com muita facilidade e sumiam no meio do mato. Então, como estava difícil manter os índios escravos, a solução que eles encontraram foi de trazer escravos africanos. Isso rolou mais ou menos em 1550, quando as plantações de cana começaram a crescer. E como as fazendas eram enormes, os portugueses precisavam de mão de obra para dar conta de tanta produção. Só que também esse não foi o único motivo. Aumentar a produção da cana, claro, era importante. Só que o lance mesmo é que o tráfico de escravos era uma das coisas mais lucrativas naquela época. E os países europeus ganhavam fortunas com isso. Pra vocês terem uma ideia como a venda de escravos era uma parada lucrativa, a grana que os países europeus ganhavam vendendo escravos nessas colônias era maior do que o lucro que vinha dos produtos cultivados nessas mesmas colônias. Ah, e os portugueses eram bem empenhados nisso. Na época em que eles pisaram no Brasil, eles já eram os reis do tráfico dos escravos no Atlântico, e todo comerciante de escravos pagava impostos para o rei. Então, quando o Brasil começou a ser colonizado, era só uma questão de tempo até que os africanos aparecessem aqui. Entre os séculos 16 e 19, mais de 10 milhões de escravos africanos vieram para a América, e quase 40% deles para o Brasil. Eles eram capturados no interior da África por tribos inimigas, vendidos no litoral para europeus e transportados como mercadorias em navios negreiros. E tem um detalhe aí, quando a gente pensa em escravos, a gente imagina logo um engenho de açúcar, com um grande poderoso senhor do engenho, dono do lugar, observando sua multidão de escravos trabalhando para ele. No começo era assim, só que até o final da escravidão, o negócio chegou no ponto onde basicamente todo mundo tinha escravo. No século XIX, famílias que não eram ricas tinham pelo menos 2 escravos, e até mesmo escravos que tinham comprado sua liberdade possuíam escravos. Quando a gente olha isso hoje, a gente vê que esse era um sistema, e é óbvio que essa parte da história ajuda muito a explicar parte do preconceito racial que temos hoje em dia em nossa sociedade. É, galera, não tenho o que argumentar, é história. Em 1580, o trono de Portugal ficou vago e quem assumiu o poder no país foi o rei da Espanha. Esse rolo foi chamado de União Ibérica. E isso teve consequências enormes em nossa história, porque em vários países que eram inimigos da Espanha cresceram os olhos para o Brasil. Mas aí o grande problema não foi um país, e sim uma empresa chamada Companhia das Índias, que era literalmente dona da Holanda. Como eles tinham sido proibidos pela Espanha de comercializar o açúcar brasileiro, eles resolveram que seria mais fácil invadir o Brasil e se tornarem os donos desse açúcar. Os holandeses invadiram Salvador em 1624, mas foram expulsos logo depois. Só que aí, em 1630, eles vieram de novo com sangue nos olhos e conquistaram uma parte enorme do Nordeste e fundaram a colônia Nova Holanda, na capitania de Pernambuco. E aí que entra em cena Maurício de Nassau, um personagem bem polêmico de nossa história. A gente aprende na escola que o Maurício de Nassau era um vilão, só que a coisa não era bem assim. Nas mãos dele, Recife se tornou uma das cidades mais desenvolvidas da América, com farol, zoológico e até mesmo um observatório astronômico. Nassau era um nobre do período renascentista, apaixonado por letras, ciências e artes. Recuperou a agromanufatura do açúcar e mudou a história da capitania de Pernambuco.
Mas como ele acabou emprestando uma grana enorme para os senhores do engenho, a Companhia das Índias começou a pegar no pé do Maurício e ele foi obrigado a ir embora daqui. Aí quando os holandeses começaram a cobrar essas dívidas dos senhores de engenho que tinham ficado, o pau comeu e surgiu uma revolta em Pernambuco, que terminou com os holandeses expulsos do Brasil. Os holandeses foram guerreados, naturalmente, por Portugal, mas também pelos colonos que aqui estavam, pelos índios, pelos negros, até quem diga, com algum exagero, que o sentimento de brasilidade começou na luta contra os holandeses no Brasil. Eles acabaram sendo militarmente derrotados, foram expulsos e se retiraram. Mas calma, não acabou por aí, porque a União Ibérica teve outra consequência enorme no Brasil. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Que é aquele que dividiu o mundo em dois, né? Um pra Portugal, outro pra Espanha. A galera aqui no Brasil nunca levou isso muito a sério. Só que agora que Portugal e Espanha eram uma coisa só, aí a coisa liberou geral. Então o nosso país, que era basicamente uma faixa no litoral, começou a se expandir para o interior. E aí entra outro mito fabricado de nossa história, que são os bandeirantes. A gente aprende, né, que esses sujeitos eram europeus que desbravavam o país usando aquelas roupas fodonas, com botas brilhantes e chapéus cheios de plumas, naquela vibe dos Três Mosqueteiros. Mas, na verdade, muitos deles nem eram brancos, eram índios, ou filhos de brancos com índios, e andavam parecendo uns maloqueiros, descalços, ou usando ceroulas, que eram tipo a cueca da época. E por mais que eles procurassem, sim, pedras e metais preciosos, o principal trabalho deles era capturar índios para vender como escravos. Os famosos bandeirantes, que viviam de avançar pelo sertão, apresar os índios, conquistar território para a coroa portuguesa. Os bandeirantes desempenharam um papel muito importante nesses avanços no interior do Brasil. Inclusive foi justamente um bandeirante que acabou com o Quilombo de Palmares, que até hoje é o maior símbolo da resistência negra contra a escravidão. Conforme a escravidão no Brasil foi aumentando, começaram a surgir os quilombos, que eram comunidades que serviam de refúgio para escravos fugitivos. O mais famoso deles era Palmares, que ficava onde hoje é Alagoas. Nem todo mundo sabe, mas Palmares não era só um quilombo, e sim uma espécie de confederação, com vários quilombos e milhares de pessoas. Pouca gente sabe que esse quilombo durou mais de 100 anos e teve cerca de 30 mil pessoas. Foi a fonte de importantes bens de produção da antiga capitania de Pernambuco, que numa região de monocultura de cana-de-açúcar dependia de alimentos e produtos de Palmares. E é claro que os portugueses declararam guerra a Palmares, só que o quilombo resistiu a vários ataques, até que um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho foi contratado para resolver essa situação. Ele conseguiu capturar e matar o líder de Palmares, um cara chamado Zumbi, que teve sua cabeça cortada e exposta em Recife. Sua morte aconteceu no dia 20 de novembro, data na qual comemoramos o Dia da Consciência Negra. No final do século XVII, a produção de açúcar estava em crise. Isso rolou por causa da concorrência dos ingleses, holandesas e francesas no Caribe. Inclusive, esse problema do açúcar causou a Guerra dos Mascates lá em Pernambuco. Os senhores de engenho que moravam em Olinda não tinham mais tanta grana, mas queriam continuar mandando na região. Só que no meio do caminho tinham os mascates, que eram os comerciantes portugueses de Recife que ficavam cada vez mais ricos e queriam mais poder político. E aí começou a treta. E essa é a coisa mais comum na história. Quem tem grana quer poder, e quem tem poder não quer largar o osso. E essa briga só terminou quando Portugal resolveu ficar do lado dos comerciantes portugueses, é óbvio. Isso era um sinal de que a era do açúcar estava começando a acabar. Só que todo mundo estava de olho mesmo, era nas minas de ouro e pedras preciosas, que tinham sido descobertas no interior do Brasil. Em Portugal, multidões se aglomeravam no porto para pegar o navio para a colônia, e isso mudou a cara do Brasil. No final do século XVII, tinha 300 mil colonos morando aqui. 100 anos depois, esse número tinha pulado para 3 milhões. O Brasil do açúcar era todo agrícola, mas o ouro começou a criar uma sociedade urbana, com vilas e pequenas cidades. A cara do Brasil estava mudando mais uma vez, e a economia na região sudeste cresceu tanto que em 1763, a capital da colônia mudou para o Rio de Janeiro. Se não produziu, se não gerou um desenvolvimento econômico, se quiserem colocar dessa forma, ou seja, não nos tornamos uma nação a mais desenvolvida do Ocidente, não foi isso. Se observarmos no longo prazo, ou seja, ao longo do século XVIII, o ouro provocou uma transformação radical na colônia.
Uma coisa é o Brasil em 1700 e outra coisa completamente diferente, o Brasil em 1800. E é óbvio que Portugal viu o carregamento de ouro subindo e descendo a montanha e falou, opa, vamos criar tributo aqui, vários tributos, vamos tributar. O mais famoso desses tributos se chamava quinto e dizia que 20% do ouro encontrado pertencia ao rei de Portugal. E como a cada hora aparecia um imposto novo, opa, tá começando a ter cara de Brasil. É claro, começaram algumas revoltas. Aí não podemos deixar de falar da Inconfidência Mineira. E é claro também do Tiradentes. Hoje o Tiradentes e seus amigos são vistos como heróis nacionais. Só que essa história é meio mal contada. Os caras queriam ser independentes de Portugal, mas não por causa do patriotismo, e sim para não pagar mais impostos, o que eu também acho justo. E eles também não estavam nem aí para o fim da escravidão, ou então para o resto do Brasil. Eles queriam mesmo era a independência das Minas Gerais. Então você entendeu, né, que Minas Gerais recebeu esse nome por causa das minas de ouro. Só que no meio desses caras tinha um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis, que devia uma fortuna para Portugal. Aí, em troca do perdão dessas dívidas, ele entregou todo mundo e os inconfidentes foram presos. Essa foi a primeira delação premiada da nossa história. Só que assim, a galera da Inconfidência, que queria ser independente de Portugal e tava brigando pelos impostos, eram todos da elite. E o único mais povão ali era o Tiradentes, que era um oficial de baixo escalão do exército e também minerador e dentista. Por isso que ele ganhou o apelido de Tiradentes. Então, é claro, sobrou pra ele. Os líderes foram perdoados ou exilados, mas o Tiradentes, que era só um coadjuvante no movimento, bode expiatório e foi enforcado e esquartejado em 1789. E essa não foi a única revolta contra o rei de Portugal na época. 10 anos depois rolou a Conjuração Baiana. Esse sim contou com gente de todas as classes sociais, inclusive negros, lutando pela abolição da escravatura e a independência da Bahia. Mas é claro que foram todos mortos. No começo do século XIX, um francês chamado Napoleão Bonaparte tocou o terror na Europa. E acredite se quiser, isso também mudou a história do Brasil. Os grandes inimigos do Napoleão eram os ingleses. E como Portugal era aliado da Inglaterra, Napoleão invadiu Portugal, foi um salve-se quem puder no meio da madrugada e a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Eles vieram com toda a corte, então foram milhares de pessoas que desembarcaram no litoral do Rio de Janeiro, em 1808. Na época da transferência da corte para o Rio, os ingleses chegaram a aconselhar Dom João a criar uma capital no centro do país, mas ele preferiu o porto mais defendido, movimentado e lucrativo da colônia, o Rio de Janeiro. E como agora a família real estava no Brasil, o príncipe regente, chamado Dom João, percebeu que era hora de dar um upgrade no Brasil. Então ele autorizou a construção de várias fábricas e fundou o primeiro Banco do Brasil, que é aquele mesmo Banco do Brasil que existe até hoje perto da sua casa. Numa esquina movimentada do Rio, nasceu o quarto banco emissor de notas do mundo, o Banco do Brasil, primeiro banco de todo o Império Português. Só que a mudança mais importante foi que ele abriu os portos do Brasil e abriu para todas as nações amigas. Pela primeira vez, a gente podia fazer comércio com povos do mundo inteiro e não só com Portugal, como sempre tinha sido. Só que nessa época, aquele lance de união ibérica entre Espanha e Portugal já tinha acabado há muito tempo. Como Napoleão tinha invadido a Espanha e colocado seu irmão como rei, rolava aquele climão entre Portugal e Espanha. Então Dom João invadiu um território espanhol ali perto do Rio Grande do Sul, que inclusive já tinha sido nosso. E esse território virou a província Cisplatina. Só que não pegava muito bem para uma família real europeia viver em uma colônia. A solução então foi fazer essa colônia deixar de ser uma colônia. Aí em 1815 o Brasil virou um reino. Brasil e Portugal agora formavam um reino unido. Agora o problema é que a família real adorava viver no luxo, no bem bom, tecidos bons e bonitos, muito conforto. E de onde vinha a grana para esse luxo? Dos impostos. Em Pernambuco ninguém aguentava mais isso. E em 1817 estourou a Revolução Pernambucana. Dessa vez a coisa não ficou só na conspiração, porque os caras dominaram a sede do governo e declararam que Pernambuco era uma república. Eles queriam que os outros lugares do Nordeste se juntassem a eles, mas todo mundo amarelou. E essa falta de apoio foi mortal, porque o exército português reconquistou Pernambuco e matou os líderes da rebelião. E se já não bastasse isso na conta de Portugal, o bicho tava pegando também lá em Portugal, com várias revoltas e movimentos políticos que queriam colocar o parlamento no poder. Aí Dom João, que a essa altura já era rei, foi obrigado a voltar para
Portugal para controlar a situação. Ele chamou seu herdeiro, um príncipe chamado Pedro, e disse assim: ó, eu vou lá controlar o rolê, mas você fica aí, fica de olho aqui no Brasil, toma conta de tudo e se comporta. Na verdade, o parlamento português também queria que o Pedro voltasse junto, o Dom João, porque assim o Brasil seria rebaixado à colônia. Porém, aqui no Brasil rolou uma pressão enorme para que o Pedro não fosse. Então, em 9 de janeiro de 1822, ele deu a seguinte declaração: como é isso para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. É o dia do fico, né? E um segredinho rápido aqui, essa famosa frase não foi falada exatamente dessa maneira. O sentido parece que foi meio que o mesmo, mas essa foi a versão que eles escolheram para entrar para a história. Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa, é conhecido que a vossa vontade de algumas províncias assim que requer, demorarei a saída até que as cortes de meu augusto pai senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias de que tem ocorrido. Opa! Assim que ele falou isso, ele falou: vocês entenderam? Porque se vocês entenderam, eu vou ficar admirado que nem eu entendi. Então, diga ao povo que fica. Só que assim, os portugueses continuavam enchendo o saco do Pedro, pedindo pra ele voltar. Aí em 7 de setembro, rolou uma história bem... O reinado de Dom Pedro I foi, ó... Como a independência teve a participação e a aprovação do povo e da elite, o país até que estava bem unido. Só que isso começou a mudar quando ele convocou uma assembleia para escrever a nossa Constituição. O problema é que os membros dessa assembleia queriam que o poder ficasse na mão deles. Só que o Dom Pedro I queria que o poder ficasse claramente com ele, então ele mandou os militares dissolverem essa assembleia. Mas houve uma grande desavença entre os membros eleitos da Assembleia e Dom Pedro I. Dessa divergência resultou a dissolução da Assembleia por parte de Dom Pedro. Em outras palavras, Dom Pedro mandou os deputados para casa e disse: eu fico com a missão de dar ao Brasil uma Constituição. Daí pra frente a coisa foi só ladeira abaixo. O que ajudou muito com isso também é o fato de Dom Pedro I ter dias que ele se sentia português de Portugal, porém ter dias que ele acordava brasileiro, tá ligado? A questão é que ele não sabia direito o que ele queria da vida. Ele também ficava indo toda hora pra São Paulo pra resolver nada. Na verdade, ele ia pra São Paulo só pra ver a crush dele, que era a Marquesa de Santos. Pra piorar, estourou uma guerra quando a província Cisplatina, que é aquele território espanhol perto do Rio Grande do Sul, que o Dom João tinha conquistado, declarou sua independência. Dom Pedro I foi pro pau contra os caras. Quando a guerra acabou, a província Cisplatina virou Uruguai e seguiu com a sua vida. Só que essa guerra lá da Cisplatina custou muita grana pro Brasil. Custou tanto ao ponto de criar uma inflação no Brasil. Ou seja, o preço das coisas começou a subir demais de um dia pro outro e o dinheiro começou a ser desvalorizado. Aí, meu querido, a economia começou a azedar. E como consequência disso, tivemos as revoltas, é claro, e uma delas rolou em Pernambuco. Porque o pernambucano é sempre um dos primeiros a chutar o balde. Então rolou um negócio chamado Confederação do Equador para transformar Pernambuco num país, junto com o Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba. O governo, é claro, mandou o exército massacrar todo mundo. A essa altura, o Brasil já estava naquele esquema de, primeiramente, fora Pedro. E em 1831 ele foi obrigado a renunciar e se mandou para Portugal. Ou seja, 9 anos depois de falar que ficava, Dom Pedro I foi embora. E o trono, meus amigos, ficou com o filho dele, que tinha apenas 5 anos de idade. Como Dom Pedro II era apenas um bebê, uma criança de 5 anos de idade, teve que rolar um plano B. E aí o país foi governado pela primeira vez por brasileiros, chamados de regentes. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. Então os regentes procuraram atender aos interesses principalmente das grandes províncias. Nesse período rolou aquele clima de vem pra rua, então estouraram várias revoluções que ferram vocês no vestibular até hoje. Isso porque elas têm nomes parecidos. Cabanagem, cabanada, sabe nada, e você acaba não sabendo de nada.
Mas uma dessas revoluções, a Guerra dos Farrapos, que rolou no Rio Grande do Sul, foi muito importante, porque os gaúchos quase se separaram de vez no Brasil. Eles fundaram a República Rio-Grandense. Então eles viraram uma república separada do Brasil, e foram 10 anos de batalhas até eles voltarem a fazer parte do país em 1845. Quando isso aconteceu, a gente já tinha um novo imperador. Porque o que aconteceu? Os grandes fazendeiros, né, que tinham muito poder ali no Brasil, perceberam que o país iria acabar antes do Dom Pedro II ter idade para governar. Então nisso rolou o golpe da maioridade. Isso não quer dizer que deram um RG falso pro Dom Pedro II comprar bebida, não. Isso quer dizer que ele assumiu o poder com menos de 15 anos de idade. Isso tinha tudo para dar errado. A questão é que deu muito certo. Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente a maioridade de Dom Pedro, que era um menino de 14 anos. E com isso, Dom Pedro foi considerado maior, subiu ao trono e começou no país o período do chamado Segundo Reinado. Lembra que eu falei no começo do vídeo, daquele lance das duas pernas, a econômica, a política, elas precisam andar juntas? Dom Pedro II fez essas duas pernas darem passos enormes. Era ele quem nomeava o primeiro-ministro. Então ele começou a fazer algo que a gente ouve muito hoje em dia: a alternância de poder. Primeiro, ele escolheu o representante de um grupo político para o cargo. Aí quando chegava a hora de escolher o sucessor, ele pegava um cara de um grupo rival da oposição. Assim todo mundo ficava feliz e ainda assim rolava alternância de poder. E nisso a nossa perna econômica se transformou no último item que eu falei lá no começo do vídeo: o nosso café, que puxou um crescimento de 900% em nossa agricultura. Isso gerou tanta grana que fez São Paulo começar a se industrializar e ganhar uma nova elite econômica: os barões do café. Só que aí começou uma treta na América do Sul. Você já deve ter ouvido falar também, que foi a Guerra do Paraguai. Quem mandava no Paraguai era um ditador chamado Solano Lopes, que invadiu vários territórios do Brasil e da Argentina. Aí brasileiros, argentinos e uruguaios formaram a Tríplice Aliança e começou então a guerra. Existe uma versão bem conhecida que diz que quem estava por trás disso era a Inglaterra, que queria destruir a economia do Paraguai. Mas a grande verdade é que ele prestando fortunas para a Tríplice Aliança, principalmente o Brasil. E como todo mundo sabe, ou não sabe, vai descobrir agora, Brasil, junto com a Tríplice Aliança, venceu a guerra com uma grande ajuda também dos nossos militares. A questão é que a guerra foi uma grande chacina e deixou o Paraguai. Solano Lopes invadiu e saqueou cidades brasileiras. Dom Pedro II quis se vingar. Dom Pedro, como se dizia na época, era uma luva de veludo escondendo uma mão de ferro. Batalhas nos rios, no pântano, contra todo tipo de adversário. E agora, o Paraguai está devastado. Em uma matança absolutamente inútil que diezmou ao povo paraguaio absolutamente. Outra questão do reinado do Dom Pedro II que não podemos deixar de falar aqui é a luta pelo fim da escravidão. E um dos principais motivos disso não tem nada a ver com humanização, com direitos humanos, e sim com economia. A Inglaterra começou a ser contra a escravidão e começou então a capturar navios negreiros. Os ingleses começaram a se desinteressar do tráfico de escravos, não é porque eles tinham razões humanitárias, de repente, para acabar com o tráfico de escravos, mas porque a mão de obra livre começou a tornar mais interessante. Então os preços dos escravos disparou. Era mais fácil e barato trazer europeus pobres para trabalhar em suas plantações do que ficar comprando escravo. Nisso rolou o boom da imigração. Inclusive em uma dessas imigrações estava meu tataravô, que veio da Itália, e anos depois minha avó, que veio de Portugal. Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza que levavam as pessoas a quererem, como se dizia na época, fazer a América. Isso de um lado. Do outro lado, porque os fazendeiros de café necessitavam de mão de obra com o fim da escravidão. E é aí que a cara da população brasileira começou a mudar. Outro motivo para o fim da escravidão foi político, porque politicamente era uma vergonha o Brasil ser o último país do mundo a ter escravos negros. Então vários setores da sociedade resolveram mudar isso. A escravidão começou a ser diminuída gradualmente, com várias leis criadas a partir de 1850. Mas foi só em 1888, a data fácil de lembrar, 1888, aí cai na prova, com a Lei Áurea, sancionada por Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Aí sim, ela foi abolida totalmente. Só que com isso, uma multidão de escravos foi libertada no Brasil inteiro. E sabe qual foi o programa do governo para inserir essa galera na sociedade? Nenhum. Foi tipo, ó, você tá livre aí, pega essas coisas, você não é mais escravo, mas você não tem casa pra ir? Ah, o que eu posso fazer? O que é que aconteceu? O negro ficou relegado a atividades marginais, ao quase desemprego,
a uma situação de subemprego muito desvalorizada, vítima de um preconceito bastante pesado, também não teve a oportunidade de encontrar o caminho da escola, da instrução, tudo isso fazendo com que o negro ficasse numa situação muito ambígua na sociedade brasileira. Só que o que acontece? Como essa cultura da escravidão já era uma coisa muito disseminada e aparentemente comum aqui, muitos fazendeiros se sentiram sacaneados com essa abolição da escravatura. Então eles acabaram pegando bronca do império e aí eles acabaram se juntando com outros grupos que queriam o fim da monarquia no Brasil. O Brasil, né, ainda seguia o modelo da monarquia com o rei, etc, naquela época. E aí no meio disso estavam os barões de café, que queriam mais poder político, e os militares, que achavam que não eram valorizados pelo imperador e ainda achavam que era hora de modernizar o país. Essa panela foi esquentando e estourou no dia 15 de novembro de 1889, quando um marechal chamado Deodoro da Fonseca proclamou a república e virou presidente. Se fosse hoje, todo mundo estaria na internet gritando que foi golpe, porque foi. Olha só que insano. A República Brasileira nasceu de um golpe, sem apoio nenhum do povão que gostava muito do Dom Pedro II. Agora, não é só porque o Brasil tinha virado uma república que o país ficou exatamente democrático. Como o Deodoro não conseguia governar por falta de apoio, ele fechou o Congresso. Começaram os protestos e quando um almirante ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital na época, o Deodoro renunciou. Resumindo, o nosso primeiro presidente não foi eleito democraticamente, deu um golpe e sequer terminou o seu mandato. Nossa república começou muito bem. Depois que ele renunciou, quem assumiu foi outro marechal, Floriano Peixoto, que lidou com essas revoltas de uma maneira muito simples. É por isso que esse começo de nossa república é chamada de República da Espada. De todos os conflitos nessa época, 2 foram muito importantes. Uma é a Revolução Federalista, com os gaúchos querendo mais poder político. Essa treta rolou em todos os estados da região sul e deixou 10 mil mortos. O outro rolou na Bahia. Tinha um cara chamado Antônio Conselheiro, que era um líder religioso que usava manto e uma barba enorme, tipo um Henrique Cristo revolucionário. Ele fundou um povoado chamado Canudos, que era uma sociedade onde todos eram iguais. É claro que o governo falou que não podia ter aquilo lá. A igreja, claramente, disse que era um absurdo e os fazendeiros do Nordeste concordaram que alguém tinha que acabar com aquilo. Aí começou a Guerra dos Canudos e adivinha se o exército não fez mais uma chacina? Só que a coisa mais importante do início de nossa república foi a política dos governadores. Isso era tipo um acordo com os governadores de cada estado que funcionava mais ou menos assim. Eu, presidente, não me envolvo nos assuntos do seu estado e em troca você apoia o meu governo. Com isso, os grandes fazendeiros, que eram chamados de coronéis pelo povo, começaram a mandar ainda mais em seus estados, porque eram eles os governadores dos estados. E isso ficou conhecido como coronelismo, e foi a alma da nossa República Velha. Aí vem uma história legal. No meio desses coronéis, os que mais mandavam eram os de São Paulo e Minas Gerais. E nisso surgiu a famosa política café com leite, termo que você deve conhecer do café com leite, que você vai entender agora como ele surgiu. O esquema era mais ou menos assim. Vamos dizer que o presidente é paulista. Aí quando acaba o mandato, ele apoia o candidato de Minas, que vira presidente. Quando acaba o mandato do cara de Minas, ele apoia outro paulista. E é por isso que, tirando um gaúcho e um paraibano, todos os presidentes entre 1894 e 1930 eram paulistas ou mineiros. Quem não curtia muito bem isso eram os militares. E aí rolou o tenentismo, que foram várias revoltas organizadas por tenentes e capitães. Uma dessas revoltas foi a Coluna Prestes, que era um exército enorme marchando pelo país para colocar o povo contra o governo. Só que, na verdade, quem acabou com o domínio dos paulistas e mineiros na política foram os próprios paulistas. Em 1930, o presidente do Brasil era um cara chamado Washington Luiz, que era de São Paulo. Pelo acordo café com leite, o sucessor deveria ser um cara mineiro. Só que o Washington Luiz resolveu apoiar do nada outro paulista. Os mineiros resolveram então apoiar os gaúchos, que tinha um cara lá que queria ser presidente. Rolaram as eleições e ela foi vencida pelo candidato paulista. Porque, né? A verdade é que ela foi roubada. Passaram a mão na eleição. E nisso, é claro, rolou a confusão. O Brasil virou um grande barril de pólvora, né? Um vespeiro pronto para estourar, pronto para as vespas saírem para todos os lados. E nisso começou a Revolução de 30. O nosso amigo gaúcho entrou num trem e foi para o Rio de Janeiro, apoiado pelo povo e pelos militares do tenentismo, e tomou o poder do país. E o nome desse gaúcho era Getúlio Vargas.
Getúlio virou presidente prometendo que seu governo seria provisório, e que o povo iria eleger uma Assembleia Constituinte, e que o Brasil logo voltaria a ser uma democracia. Beleza! Só que o tempo foi passando e nada de eleição. E o Getúlio ali cada vez ganhando mais poder e apoio do povo. E isso aconteceu muito porque ele se preocupava com as reivindicações dos operários das grandes cidades e criou também os direitos trabalhistas que não existiam no Brasil. Mas Getúlio não fazia isso porque ficava sem dormir, preocupado com o povo brasileiro. Ele fazia isso justamente para conseguir apoio popular. Porque o lance de Getúlio era uma coisa chamada populismo. Sabe aquele político carismático que diz que vai resolver todos os problemas num passe de mágica? Vou resolver a educação, a saúde, a porra toda. Isso daí é populismo. E Getúlio era mestre nisso. Tanto é que ficou conhecido como o pai dos pobres. Mas a eleição mesmo não rolava. Foi então que em 1932 explodiu uma revolução em São Paulo para convocar de vez a eleição de uma Assembleia Constituinte e tirar o Getúlio do poder. Essa guerra foi muito violenta e durou 3 meses, até que os paulistas no poder se renderam e falaram: tá bom, mano, tá bom, vamos fazer uma nova Constituição. Os aliados acusaram São Paulo de separatismo e, com sucesso, conseguiram isolar e vencer os paulistas. Embora derrotados, os paulistas conseguiram sua nova Constituição em 1934. Só que foi um ano depois só, em 1933, que o povo realmente elegeu uma Assembleia Constituinte para finalmente escrever uma nova Constituição. Essa foi a primeira eleição federal que as mulheres puderam votar e que o voto foi secreto. Mas quem achou que com a nova Constituição o presidente seria eleito pelo povo se enganou. A votação foi indireta e, é claro, elegeu Getúlio, que não... A coisa mais importante da Constituição de 1934 foi a instituição do voto secreto. Essa Assembleia, depois de que se reuniu e aprovou a Constituição, foi ela mesma quem elegeu presidente da República por voto indireto, o Getúlio Vargas. Nessa época, o comunismo, tão mal falado comunismo, começou a ganhar força aqui no Brasil. Lembra aquilo que eu falei da coluna Prestes, que rolou durante o tenentismo no Brasil? Foi os militares tomando as ruas, colocando o povo contra o governo? Em 1935, o chefe desses caras, chamado Luiz Carlos Prestes, liderou uma revolta comunista para derrubar o Getúlio, só que o plano fracassou. Só que essa revolta era tudo que o Getúlio queria. Então se liga o que ele fez. Em 1937, o Getúlio disse que tinha descoberto um plano comunista. E era um plano comunista para tomar o poder. Então o que ele fez? Ele cancelou as eleições seguintes. Vocês estão percebendo que se deixasse, o Getúlio ia ficar no poder até ele morrer. Opa, acho que eu dei um spoiler da história aqui. Hoje a gente sabe que não tinha plano comunista nenhum para tomar o poder. Existiam comunistas, é claro, mas o tal plano que acabaria com o Brasil e tomaria o poder foi inventado só para Getúlio dar mais um golpe. Ele acabou com o Congresso e com a divisão do Brasil em estados. A partir de agora, o país inteiro era uma coisa só. E quem mandava era ele sozinho. Essa fase, chamada de Estado Novo, foi uma ditadura mesmo, com prisões, tortura e censura. Esse Estado Novo de Getúlio era todo baseado no fascismo italiano e no nazismo alemão, que eram os dois sistemas de governo. Aquele negócio que o líder desses regimes era cultuado como se fosse um deus, então, era isso que ele curtia mais. Inclusive, o Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados por causa de acordos comerciais com os Estados Unidos. Se você ainda não assistiu Nostalgia História sobre a Segunda Guerra Mundial, assista que lá eu explico muito bem essa história. No final da Segunda Guerra rolou uma pressão enorme para acabar com o Estado Novo. Agora olha só, os militares que queriam derrubar o Getúlio eram os mesmos que tinham ajudado ele a subir ao poder. Aí eles foram lá, deram um golpe e tiraram ele. O Getúlio foi deposto praticamente a frio e duas coisas são importantes. Primeiro, que ele conservou intacto o seu prestígio popular. E a outra coisa é que não houve, da parte dos generais e das elites civis que depuseram Getúlio, a intenção de jogá-lo para fora do jogo político. Com a saída do Getúlio foi justamente um desses militares que assumiu no poder. Estou falando de Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito presidente e ficou no poder até 1950. Agora, quer saber um plot twist, uma reviravolta em nossa história? Sabe quem foi eleito presidente depois do Dutra? Ele mesmo, nosso querido Getúlio Vargas! Depois que ele saiu da presidência, todo mundo achou que ele já era carta fora do baralho, ninguém contava mais com o Getulinho. Só que o cara voltou com tudo nas eleições de 1950 e foi aclamado pelo povo. E é claro, ele ganhou e assumiu a presidência. Nesse segundo mandato, o lance dele foi o nacionalismo, porque no primeiro mandato ele já tinha apostado na industrialização, e aqui ele pegou ainda mais pesado com isso. Um dos símbolos disso foi a criação da Petrobras. Só que vários setores da sociedade, tipo as empresas multinacionais, detestavam Getúlio Vargas e começaram a acusar o governo de corrupção. A coisa ficou bem feia, só que em agosto de 1954, quando o principal inimigo de Getúlio Vargas, um cara chamado Carlos Lacerda, foi ferido em um atentado. Aí todo
mundo começou a falar que o Getúlio estava por trás disso. Agora, sabe o que é pior? Hoje em dia, nós já sabemos que ele não teve nada a ver com isso. Porque quem organizou tudo foi o chefe de guarda pessoal do cara. Tudo isso sem ele saber. Depois desse atentado, a pressão pro Getúlio renunciar ficou enorme. Então, dia 24 de agosto, Getúlio tomou uma decisão. Ele estava em seu quarto no Palácio do Governo quando pegou um revólver e deu um tiro no peito, deixando uma carta dizendo que estava saindo da vida para entrar para a história. E o Brasil? O Brasil virou uma verdadeira zona. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Depois de Getúlio, o Brasil ganhou um presidente populista atrás do outro, cada um do seu jeito. E o resultado disso é que depois de 10 anos, o Brasil virou um caos. O primeiro deles foi um cara chamado Juscelino Kubitschek. A oposição tentou impedir o Juscelino de assumir, mas o exército garantiu a posse dele, que ficou conhecida pelo slogan 50 anos em 5. Ele apostou totalmente no desenvolvimento do Brasil e continuou com o lance da industrialização, só que com outra pegada, abrindo de vez as portas para empresas multinacionais. Mesmo com uma difícil situação econômica herdada dos governos anteriores, dá partida ao plano de metas. O lema 50 anos de progresso em 5 de governo encabeçava as 30 metas divididas em 6 grandes áreas: energia, transportes, alimentação, indústrias de base, educação e a construção de Brasília. Juscelino Kubitschek deixou 2 legados. O primeiro foi a construção de Brasília, que havia se transformado na nova capital do Brasil. Em 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek inaugura Brasília, a nova capital do Brasil. Sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. O segundo legado foi uma inflação absurda, porque ele já tinha pegado o país numa situação econômica meio complicada. E construir uma cidade inteira do zero para torná-la capital não ajudou muito com as contas do nosso país. Ainda mais com toda a corrupção das empreiteiras, que rolou solta por debaixo do pano. Também como esse negócio das empreiteiras não é uma coisa nova, isso já vem de anos aqui no Brasil. Em 1961, o primeiro presidente que tomou posse em Brasília foi um sujeito chamado Jânio Quadros, que prometeu varrer a corrupção. O nome escolhido foi o do mato-grossense Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, que havia sido anteriormente prefeito e governador de São Paulo. Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. Só que Jânio não tinha apoio do Congresso, então ele não conseguiu governar. No Brasil é assim que funciona, ou você tem apoio no Congresso. Nisso, ele teve uma ideia meio maluca. Ele renunciou. Ele tinha certeza que renunciando, o povo ia colocar ele no ombro e falar, não, o cara renunciou, vão apoiar. E que com o apoio do povo, o Congresso ia ter que engolir ele, mas não. Não era mais novidade para os brasileiros acordar num dia e ter outro presidente, ou o presidente ter renunciado. Já não era novidade. A galera abriu o jornal e falou, ih, o Jânio saiu fora? Beleza, vou tomar o meu café. Por isso, quem assumiu no lugar dele foi o seu vice, um cara que era da turma do Getúlio chamado João Goulart. E ele quase não conseguiu assumir porque diziam que ele era comunista. E lembra lá atrás, quando a gente era colônia e tudo que acontecia na Europa tinha impacto direto no Brasil? Agora o que estava influenciando diretamente o nosso país e a nossa política era a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Foi preciso muita negociação para o João Goulart assumir a presidência, só que acabou rolando. O problema é que a tensão crescia cada dia e o exército ali de olho no cara. Até que um dia ele começou a falar de reforma agrária. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar.
E se o João Goulart tivesse assistido esse Nostalgia na época, ele saberia que os fazendeiros sempre tiveram muito poder, como vocês perceberam. Eles eram os donos do café. E é claro que citaram uma reforma. Lembra aquela galera do exército que fez o tenentismo? Esses caras agora já eram todos generais. Então eles resolveram que era hora deles arrumarem o Brasil de vez. E eles realmente acreditavam nisso. Eles tinham vontade de melhorar o Brasil. Foi então que em 1964 eles derrubaram o presidente com o apoio de toda a classe conservadora e a maior parte da imprensa. E assumiram de vez o poder. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O golpe civil-militar destituiu o presidente João Goulart no dia 1º de abril de 1964. 11 dias depois, o que restou do Congresso Nacional deu posse ao primeiro dos presidentes militares. Em 10 anos a gente teve um presidente que se matou, um que construiu uma capital inteira, um que renunciou e outro que foi deposto. Brasil não é para amadores, meus queridos. Galera, aqui nesse vídeo eu vou contar bem rapidamente, bem resumido como foi o regime militar, porque já rolou um Nostalgia História só sobre isso, botando todos os detalhes, todos que passaram pelo poder, detalhes de cada um deles, enfim, assista lá o Nostalgia História sobre o regime e ditadura militar. Link está aqui na descrição. Bem, o governo militar começou com Castelo Branco, que subiu no poder dizendo que queria colocar o Brasil em ordem e que depois iria reestabelecer a democracia. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo. O problema é que dentro do exército havia um grupo chamado Linha Dura, que não queria devolver o governo até eles terem certeza que o comunismo havia sido expulsado do Brasil. Na teoria parece que, tudo bem, o cara só quer tirar o comunismo do Brasil. Mas o negócio ficou feio quando um desses caras assumiu o poder. Eu estou falando do presidente Costa e Silva. Foi nessa época que começaram a rolar os maiores confrontos entre o governo e a galera da esquerda. E esse povo da esquerda era dividido. Alguns só queriam a democracia de volta, mas outros pegaram em armas para implantar uma ditadura comunista à força, o que claramente não ajudaria o país em nada. Uma dessas guerrilheiras, né, era Dilma, que você conhece muito bem. O negócio pegou fogo de vez quando rolou o AI-5, o Ato Institucional 5, que basicamente dava poder total ao governo. Aí a repressão ficou insana. Essa época ficou conhecido como Anos de Chumbo e piorou ainda mais com o presidente seguinte, chamado Emílio Médici. Depois de Médici foi a vez de Ernesto Geisel, e esse cara não era da linha dura, então a coisa começou a dar uma maneirada. A repressão ainda era pesada, só que menos insana do que os anos de chumbo. E no final dos anos 70, tivemos nosso último presidente militar, João Figueiredo, que assumiu o poder. Nisso, a democracia começou a voltar para o Brasil. Só que, é claro, isso foi rolando bem devagarzinho. No final do mandato do Figueiredo, o Brasil inteiro foi às ruas pedir a eleição direta para presidente, as famosas diretas já. E adivinha só, elas nunca rolaram. O primeiro presidente civil desde 1964, um cara chamado Tancredo Neves, foi eleito pelo Congresso. Só que dessa vez isso não teve nada a ver com golpe militar ou golpe comunista, fazendeiros ou portugueses. O que rolou é que Tancredo Neves ficou doente e morreu. Porque, é claro, nada é fácil aqui no Brasil. Daqui uns 200 anos, tudo que rolou do período militar até agora vai estar dentro do mesmo capítulo dos livros de história. Pra gente hoje isso pode parecer meio difícil de acreditar. Nas últimas décadas rolou tanta coisa que a gente tem a impressão de que cada uma delas podia virar um capítulo sozinho. Por um lado, isso é verdade. Todos os governos que rolaram depois da morte do Tancredo realmente tiveram momentos importantes. Durante o governo do Sarney, que era o vice do Tancredo Neves, rolou a Constituição de 1988, que ampliou os direitos de cidadania no Brasil. Aí rolaram as eleições para presidente, o vencedor foi um cara chamado Fernando Collor, muito carismático, que prometeu acabar com a corrupção. E olha só que mico, o cara trouxe a maior inflação da história do Brasil e sofreu impeachment. Foi tirado do cargo porque era corrupto. Quem também poderia merecer um capítulo desse livro foi Itamar, que era o vice do Collor. Foi no mandato dele que surgiu o Plano Real, que acabou com a inflação no Brasil. E o cara que estava por trás desse plano foi Fernando Henrique Cardoso, virou presidente, privatizou tudo que era empresa estatal para tentar modernizar a economia. Depois dele veio Lula, o primeiro presidente do Brasil que não nasceu numa elite e teve como grande bandeira os programas sociais para os mais
mais pobres. Depois foi a vez de Dilma Rousseff, que foi eleita em maior parte por causa do apoio de Lula, que era extremamente popular no final de seu mandato. Dilma se tornou a primeira presidente mulher do Brasil, mas Dilma não soube administrar muito bem a economia, que já estava derrapando, e aí começaram a rolar acusações de corrupção e as famosas pedaladas fiscais. Aí a Dilma sofreu impeachment e quem assumiu foi o vice dela, Michel Temer, que subiu ao poder enfrentando um monte de acusação de corrupção. Ô país pra gostar de vista. Por isso aqui, todos os governos tiveram momentos importantes no Brasil. Só que eles estão dentro de um mesmo capítulo chamado Nova República. E é assim que eles vão ser olhados pela história. A Nova República teve muitos acertos, mas também muitos erros. Um dos principais erros foi a corrupção. Como vocês viram, ela rolou solta em todas as épocas da história do Brasil. Só que na Nova República, ela se tornou totalmente escancarada. Tipo, na cara dura mesmo. Mas o principal problema é que com a volta da democracia, o Brasil precisava de um projeto para se tornar uma nação de verdade. Só que cada presidente tinha uma ideia de país diferente e empurrava o Brasil para um lado. Aí vinha outro, empurrar pro outro. Resultado, o Brasil acabou não indo para nenhum lugar. Eu gosto de pensar que o Brasil nas últimas décadas teve um comportamento parecido com o voo de uma galinha. Sempre que parece que o país vai bater asas e decolar, ele cai de novo. Sempre se falou que o Brasil era o país do futuro. Só que hoje parece que a sensação que nós temos é que esse futuro nunca chega. Porque parece que o Brasil é um país preso dentro do seu próprio passado. E o que vai acontecer daqui em diante? Ninguém sabe, porque essa parte da história ainda não foi escrita. Por enquanto, a Nova República é o último capítulo da nossa história. Pô, Gaspar, você ficou aqui 1 hora contando uma história que não tem um final feliz? Poxa, não é só porque a história terminou assim que ela não pode ter um final feliz. Aliás, é por isso que é importante demais entender um pouco mais sobre a história do nosso país. Várias respostas e entendimentos que estamos procurando vêm do nosso passado. Um dos grandes problemas do Brasil da atualidade é a crise de representatividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o povo quer ganhando. Só que isso não é novidade, isso é algo que sempre rolou por aqui, por causa de algo que a gente viu durante o vídeo inteiro. No Brasil sempre existiram diferentes grupos disputando o poder. E é impossível governar sem o apoio de pelo menos um desses grupos. Isso está longe de ser exclusividade do Brasil. Em vários países existem grupos diferentes dizendo para onde o país tem que ir. No Brasil esse grupo pode ser uma corte portuguesa, ou então um senhor de engenho, ou então um barão de café, ou então uma empreiteira. Eles mudam de cara, mudam de roupa, mas sempre estiveram ali, dando as cartas e se aproveitando do governo. O que a gente vê hoje em dia nos jornais é só uma versão atual da nossa própria história. Então é importante a gente parar para olhar para o nosso passado para aprender com esses erros, ao mesmo tempo que também precisamos enxergar o que deu certo. E essa é a coisa mais importante desse Nostalgia. Por trás de toda a história, de todos os acontecimentos do Brasil, sempre existiu um fator muito importante por trás disso: o nosso povo. Foi o povo que sempre moveu a história do Brasil. Eu não contei só a história do Brasil, eu contei a história também do nosso povo. Fomos nós que metemos o pé na terra para plantar cana-de-açúcar, fomos nós que corremos para Minas Gerais para encontrar ouro, foi por pressão nossa que a escravidão foi abolida, fomos nós que fizemos o Brasil existir. E essa é a nossa história, a história de um povo que veio de diversos países diferentes, mas que vestem a mesma camisa. E a história do Brasil ainda não acabou, porque estamos aqui, não é verdade? Nós iremos escrever os próximos capítulos dessa história e transformar o Brasil em um país onde o povo não serve o governo, mas o governo serve o seu povo. Só assim o final feliz dessa história começará a ser escrito nos livros ou tablets do futuro. E esse foi o Nostalgia História do Brasil, 500 anos em 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o seu gostei. Esses vídeos dão um trabalho tão insano, mano, pra roteiro. Vocês não têm ideia o trabalho que é. Não é só roteiro, a gente tem que trabalhar com historiador, checar, rechecar a informação. É tudo muito delicado, a edição demora. Então, mano, apoie, por favor, esse tipo de conteúdo. Deixa o teu gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo próximos temas. E obrigado pela sua audiência. Veja o último Nostalgia História, que foi sobre a Primeira Guerra Mundial. Não esqueça de entrar em nossa playlist de vídeos de história, assistir lá os vídeos de história. E obrigado pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Tchau!